Boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Diário de um Parapsíquico. Meu nome é Fernando Salvino, para quem não me conhece, eu sou parapsicólogo clínico, psicoterapeuta com mais de 20 anos de experiência clínica. Tenho especialidade em psicoterapia regressiva de vidas passadas, psicoterapia reencarnacionista e terapia cognitivo-comportamental. E eu venho, a partir desse vídeo, trazer para você a importância de um trabalho de autoconhecimento junto com tudo que a gente trabalha aqui no nosso canal, que é processo de regressão, vidas passadas, a necessidade que nós temos de acessar as nossas vidas passadas para que a gente possa conhecer a nossa personalidade de forma muito mais profunda do que uma referência limitada a essa vida, principalmente infância, família atual. Então, a ideia de uma psicoterapia regressiva, ela atravessa uma necessidade evolutiva de nos conectarmos com a nossa personalidade pluriexistencial, ou seja, esse eu que já existia antes do nascimento, mas que ainda é uma personalidade, ainda tem uma estrutura de ego, vamos dizer assim, mas um ego mais profundo, um ego formado ao longo de múltiplas vidas e que nessa existência passa a assumir um novo corpo, com uma nova família, com um novo nome, e, enfim, uma vida nova em outro país, em outra época, em outro contexto ambiental, sociocultural e momento histórico do planeta também. Junto com isso, temos no canal a possibilidade também da projeção lúcida da consciência para fora do corpo, que é, junto com isso, a abordagem clínica que eu trabalho, é uma noção de que a personalidade, a consciência, a memória, os traços da personalidade, o raciocínio, os atributos da consciência, raciocínio, comunicabilidade, priorização, capacidade de movimento, de decidir, de focalizar a atenção e assim decidir, tomar atitudes mesmo. Então, a possibilidade de que todo esse complexo comportamental se exteriorize para fora do corpo, junto com a cognição, e que a própria consciência, cognitivamente e comportavelmente, vamos dizer assim, possa vivenciar uma experiência extrafísica, extracorpórea, em outra dimensão. Então, a gente está falando aqui de uma possibilidade de existência extracorpórea da própria consciência, da própria inteligência, do próprio self, da própria individualidade que nós somos e que não estamos aprisionados e restringidos a uma vida tão somente física, numa dimensão como a gente está acostumado a viver aqui. Então, de um lado, a regressão a outras vidas, de um outro, a possibilidade dessa projetabilidade, do desenvolvimento de uma capacidade de nos descoincidirmos para nos projetarmos, e de um outro lado, formando um tipo de triângulo terapêutico, temos aqui a meditação vibracional. Então nós temos três grandes áreas dentro de uma metodologia psicoterapêutica mais profunda, como é a abordagem que eu trabalho na parapsicologia clínica, que é a meditação vibracional, regressão de memória a outras vidas, e inclui esta vida também, obviamente, e a projetabilidade lúcida, a descoincidência dos veículos de manifestação da consciência, que não é só um corpo físico, temos um energossoma, que é um corpo energético, um corpo psíquico, que é o psicossoma,
e ainda um corpo mental que é um corpo mais abstrato, que não tem uma característica física ou de veículo com forma humana. Então, esses três campos, meditação vibracional eu venho falando bastante para vocês aqui no canal, projetabilidade lúcida e regressão, formam esses três grandes nós que no centro desse triângulo, vamos dizer assim, nós temos um ponto que na verdade é o mais importante dos três, que é a autopesquisa, a autoinvestigação. O que significa isso? É um movimento em que nós fazemos de autoinvestigação, ou seja, de investigação da própria natureza de quem somos. A pessoa começa a fazer um movimento dela descobrir, dela investigar quem realmente ela é. E essa investigação de si próprio atravessa esses três grandes nós desse triângulo metodológico. Sendo que a própria autoinvestigação, ela também tem dentro dela, dentro do seu núcleo, né? No núcleo da autoinvestigação, nós temos alguns princípios de pontos, alguns pontos de partida ou princípios que essa autoinvestigação é erguida, vamos dizer assim, né? Então, a autoinvestigação, ela parte do princípio de que o sofrimento, a perturbação humana, ela é decorrente, ela é uma resultante de uma confusão, de um problema na ordem do discernimento, do entendimento, ou seja, um problema metacognitivo, não é nem cognitivo, é um problema metacognitivo em que o próprio sujeito desconhece quem realmente ele é. Então, esse problema metacognitivo de base é a própria base da perturbação humana em geral, em todo o seu espectro. Então aqui a gente chamaria aqui do espectro da perturbação humana. E dentro desse espectro da perturbação humana, podemos caracterizar todos esses grupos de transtornos, síndromes, que temos mapeados pela psicopatologia moderna, de forma bastante precisa. Pegaríamos todos esses grupos de transtornos e síndromes e agruparíamos num grande grupo chamado transtorno espectro da perturbação humana. Então, esse espectro da perturbação humana, ele opera a partir de um centro de distorção metacognitiva que está relacionado com uma ausência ou parcial noção, e aí varia muito esse entendimento metacognitivo que o próprio sujeito, nós, temos a respeito de si próprio, de quem realmente a gente é. Então, o conhecimento de si. Esse é o autoconhecimento, vamos dizer assim, não é numa linguagem mística, mas um autoconhecimento transcendental, porque é o conhecimento da natureza intrínseca de quem realmente somos. Então, esse conhecimento de quem realmente nós somos é o centro da necessidade que impulsiona o movimento natural de autoinvestigação. Que é essa autoinvestigação? Justamente é um caminho, não é o caminho, é um caminho em que o sujeito, de forma autônoma, constrói
para se autoconhecer. O que é esse autoconhecer? De que conhecimento eu estou falando aqui? Do conhecimento da natureza autêntica do ser. De quem realmente nós somos. Qual é a nossa real e verdadeira natureza? O fato de não sabermos isso de maneira clara e de confundirmos quem realmente somos com aquilo que não somos, faz parte dos componentes da gênese do espectro da perturbação humana. Então essa perturbação humana, ela é corrigida, vamos dizer assim, a partir de pelo menos 3 grandes núcleos metodológicos. Eu vou falar clínicos, mas não necessariamente eles se restringem a uma parapsicologia clínica somente. Porque a pessoa pode fazer isso de uma forma independente e autônoma. Que são esses 3 núcleos. A necessidade deste ser, nós, nos projetarmos para fora do corpo, para nós entendermos, primeiro, que nós não somos o nosso próprio corpo. E segundo, que somos algo que transcende cérebro, neurônio, matéria, corpo e a forma humana que vai envelhecendo e vai mudando conforme o tempo. Outro núcleo metodológico que faz parte dessa autoinvestigação é a necessidade de acessarmos memórias de vidas, de eventos, de acontecimentos, de situações que ocorreram antes da concepção humana, antes da concepção deste corpo que eu falo aqui e do seu corpo que você está usando agora aí. O fato da gente voltar para vidas, entre aspas, porque é a mesma vida, né? Para registros, para memórias, vamos chamar assim, de eventos que aconteceram antes da fecundação, antes da vida intrauterina, antes da gente estar dentro da barriga da nossa mãe, faz com que a gente lembre de que nós existíamos antes do nascimento. Ou seja, já éramos nós mesmos antes de assumirmos essa vida humana atual. Por outro lado, tem mais um núcleo metodológico potente, que é a meditação, mas não é uma meditação qualquer, vamos dizer assim, é uma meditação que considero uma meditação já avançada, que é uma meditação vibracional. É uma meditação altamente técnica que inclui nas suas etapas autorregulatórias o domínio, o treinamento de um fato que ocorre conosco que chama estado vibracional. O estado vibracional é uma etapa autorregulatória fundamental porque prepara a nossa própria consciência, a nossa própria mente, nossa cognição mais integral para estados mais profundos de serenidade e de ausência de perturbação. Então essa natureza autêntica do ser, que é o ser em si sem perturbação, vai aos poucos se mostrando de pouquinho em pouquinho dentro desse processo chamado de meditação vibracional. Isso pode ser alcançado, obviamente, através de outros métodos de meditação. Mas o método que eu trabalho na minha abordagem clínica é a meditação vibracional, porque ela integra as práticas de circulação de energia, que são as práticas de Qigong, que é o trabalho com a energia mental e com a própria energia. A pessoa move a energia e ativa o seu campo vibracional com a própria ação da força de vontade e com domínio de determinadas técnicas. Essa autoinvestigação progressiva vai lentamente
progressivamente, passo a passo, junto com um entendimento, junto com uma psicoeducação, mas não é uma psicoeducação comum, é uma psicoeducação, na verdade seria uma parapsicoeducação, onde o próprio sujeito vai compreendendo essa ciência metacognitiva para que ele mesmo vá avançando nos seus processos de autonomia, de autoinvestigação, de aumento do discernimento, da sua própria lucidez, na diminuição progressiva das suas perturbações. Todos nós somos seres dentro do espectro da perturbação humana. Eu, você, o Papa, Dalai Lama, Jesus Cristo, qualquer pessoa está dentro desse espectro, bastando estar nesse planeta. Esse é o nosso ponto de partida. Uns muito perturbados, com dissociações de personalidade, com falta de entendimento da clareza, da natureza da realidade, com psicoses graves, outros com debilidades mentais graves. E numa outra ponta dessa escala, temos seres humanos já quase se livrando, quase se libertando de todo o espectro dessa perturbação. Então temos uma escala muito longa entre um ponto extremo e outro, dentro da humanidade, vamos dizer assim. Então todos nós estamos dentro dessa escala de perturbação e um grupo dentro dessa escala já se incomodando com o próprio sofrimento, não sentindo mais conforto em estar deprimido, não se sentindo mais à vontade com essa vida de sofrimento, começa então um movimento natural de querer se libertar desse sofrimento. Esse é o ponto de partida do caminho que essa própria pessoa vai ter que construir para dissolver suas perturbações ao longo dessa e das próximas existências. Esse caminho é o caminho que cada um de nós precisa descobrir, se autoconscientizar e construir para que possa avançar no seu processo evolutivo. Meu trabalho é ajudar e facilitar você e os meus pacientes nessa jornada de construção desse caminho autônomo, independente, que não segue uma determinada religião ou outra, faz parte de uma tarefa de vida humana, a construção autônoma de um caminho de autoinvestigação que visa diminuir o máximo que pudermos as nossas perturbações nessa vida, visando deixar as próximas vidas menos tarefas de perturbação e mais tarefas mais produtivas e mais satisfatórias para o nosso processo evolutivo. Queridos, se você chegou até o final desse vídeo de 18 minutos, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para quem você acha que possa se interessar por esse assunto e volto em breve, não vou demorar tanto, com um próximo vídeo para você. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo, não esqueça. Grande abraço.